28 de novembro, mais um aniversarinho. Hoje a gente completa mais um 51 e a gente vai registrar alguma coisa para deixar na história, né? História do Manuel Antônio Pereira. E eu acho que é muito importante a gente registrar a história da gente, no caso, se, como dizia meu tio Vicente Camilo, a gente completa o aniversário, aí espera mais um ano. Aí venceu aquele ano, a esperança de mais um ano, e assim a gente vai. Então em cada aniversário, no caso, a gente vai registrar um pouco da história, da vida da gente, principalmente dos ancestrais, porque a minha maior paixão é perder a história dos meus avôs, bisavôs e uma série de coisas, de materiais, de objetos que a gente gostaria de nesse momento ter registrar para que o dia que a gente daqui se foi, como diz o Falabella, para o andar de cima, aí a gente teria um registro muito mais apurado da vida da gente e dos ancestrais. Seria importante uma história que você se torna um verdadeiro personagem. No caso, você tem uma personalidade histórica. No meu caso e no caso da maioria das pessoas que não registram a história, onde tudo se perde, a pessoa na realidade não tem uma personalidade histórica. Porque o registro é muito importante, o patriotismo é muito importante quando existe uma personalidade histórica. O que me resta ainda é apenas a memória, né, de muitas pessoas, e o que eu ainda consigo registrar na memória é a história do meu pai, a história algum segmento assim, da história dos meus avós e os contos que meu pai contava. Tudo isso para mim é muito importante. E eu gostaria que daqui para frente os meus descendentes, os meus parentes, sobrinhos, netos, bisnetos, tataranetos, enquanto essa fita aí durar, porque fita de vídeo hoje em dia a gente não sabe, é uma novidade e não sabe a durabilidade dela. Eu, por exemplo, tenho aqui umas fotografias do meu avô, que estou guardando agora as 7 chaves. Eu tenho outras coisas aqui, como na minha juventude, uma coleção que eu fiz da revista Veja, que é a década de 60, a década que mudou. Então aqui, parte dessa mudança da década de 60 eu vivi. Então esse aqui também é um livro contando toda a história daquela década e muitas coisas importantes, principalmente para mim é muito importante no caso. As fotografias também que eu tenho, meu pai, e essas que são dos meus avós, também é muito importante. Eu gostaria de mostrar aqui, ó, o Manuel quando era mais jovem. Vamos ver se o Manuel aqui bem mais jovem. Vamos ver se consigo jogar mais essa imagem para frente. Não está dando certo, vamos ver. Aqui nesse caso, vamos pegar melhor, vamos pegar. Daí o seu Manuel, vamos ver aqui, ver se eu consigo mostrar. Aqui é o Manuel aí com mais ou menos seus
seus 23 anos aí. Aí uma prima, esse é o primo que está casando. E aqui é outro, os convidados também que são testemunhas. E essa aí é a irmã dele, primo meu. Esse aqui é o Hélio, já falecido. Viveu durante um ano apenas e faleceu. E aqui, ó, fotografia bem, uma época bem, já estava gordinho nessa época. Então temos o registro, mudamos aqui. Então temos o registro aqui de fotografia, que é muito importante. A fotografia ela tem muito mais durabilidade, que no caso aqui da fita, sendo novidade, aí não sabe quanto tempo vai durar, provavelmente já ela tem um inimigo comum que é o mofo. E o magnetismo dela também não sabe a durabilidade. Talvez por poucos anos a gente consiga manter uma imagem, um registro da família ou qualquer acontecimento. A fotografia, ela provou que ela tem muito mais durabilidade. Eu vou agora mostrar umas fotografias importantes aqui. Essa aqui, ó. Aqui temos a fotografia do meu avô aí, ó, avô materno, Anacleto Vitorinos Dias. Aqui temos a minha avó, no caso, né? Essa aqui seria a minha mãe, criança ainda, e aqui a minha tia, ó. Não é importante isso aqui, a gente manter o registro. Infelizmente, é uma das únicas fotografias dos meus ancestrais. E poderíamos ter, se houvesse assim uma mentalidade de se escrever a história, de se manter a história, os registros, nós poderíamos ter nesse momento aqui, eu mostrando a vocês, fotografias de todos os avós, de todos os tios, né? Até de bisavós, que naquela época já existia as fotografias no caso. Muitas fotografias se perderam, no caso, a minha mãe quando era jovem, meu tio, uma fotografia bem nítida e foi extraviada pela família. Uma época atrás, que eu ainda era jovem, apesar de eu gostar desse tipo de coisa, eu na realidade relaxei e não consegui manter essa fotografia, porque juventude não pouco se interessa por essas coisas, mas com a idade a gente vai se interessando mais, mas a maioria das coisas já se perdeu. E o que eu teria que mostrar aqui? Tem outras fotografias da minha juventude. Onde é que estão elas? Procuramos aqui. Encontro. Onde é que estão elas? É difícil de achar, mas eu acho. Essas aqui eram as famosas fotografias de monóculo. Antes que se perdesse, eu mandei revelar nesse outro sistema. Aí consegui ainda salvar essa fotografiazinha da Mariclide e do Paulo. Também no caso, a fotografia de monóculos, elas têm muito mais facilidade de se estragar, embora que agora não exista mais, né? Fosse substituída por essa fotografia colorida. Estão aqui, ó. Tudo que eu posso guardar como relíquia estão aqui, ó. Dinheiro, muito dinheiro aqui, ó. De quanto dinheiro aqui. Essas moedas aqui, essa registra a minha infância.
e são muito marcantes. As moedas de um cruzeiro. O primeiro cruzeiro. Pena que a gente não tem mais, teria de 5 cruzeiros, 10 cruzeiros, 20 cruzeiros, 50 cruzeiros, 100, 200 e 1000. E a época que começou a inflação, para valer mesmo, aí foi inventada a moeda de 10 mil cruzeiros. Enquanto essas moedas, na minha infância, pelos 8, 10 anos, a inflação era bem pequena. Provavelmente como está sendo agora no caso. Eu teria mais moedas para mostrar aqui no momento que não estão, né? As fotografias. Vou mostrar esta aqui primeiro. São fotografias já na época que eu estava engordando. Esta aqui, essa fotografia, eu acho ela muito parecida com o Marcelino, filho da Ana. Aqui temos outros bem diferentes no caso. Eu era bem mais jovem ainda. Aqui está a casa da Ana. E aqui estou eu. A época que já começa a mudança as mudanças registradas na década de 60. A camisa fora da calça, que já não era uma coisa nova, que nessa época não existia, né? Tinha que ser tudo dessa maneira aqui, por dentro da calça. Mulheres não usavam calça comprida, era só vestido. E muitas coisas mudou nessa época. Então essas foram as primeiras mudanças aqui, que eu não mostrei ainda. A calça boca de sino, no caso. Uma botinha. E dentro desse meu livro aqui, que é uma relíquia, eu vou mostrar alguma coisa. Aqui, ó, o que me empolgou muito na época dos anos 60, ó, o movimento hippie. Começou nos Estados Unidos, muito forte, geralmente foi onde mais marcou o movimento hippie. E muitos outros países. Aqui temos, ó, um pouco da história do movimento hippie. A dança, que naquela época ainda não era o rock, no caso aqui. Nesse caso aqui, ó, temos a dança, o twist, o famoso twist do início daquele período. Vamos ver outras coisas aqui também importantes aqui na mudança. Aqui um grande movimento, ó, uma concentração hippie. Época que se falava-se muito em paz e amor, que era a filosofia deles. Liberdade total até de sexo. E quando iniciou o movimento das drogas, no caso o LSD, era muito usado nessa época aqui porque representava a libertação da mente, as viagens, que era considerado como viagem astral, chamavam de viagens, quando se usava o LSD. Uma planta, era uma substância alucinógena, muito usada nessa época. A maconha também começou a ter grande assim, movimento de fumadores, porque representava também uma nova ideia, uma planta mágica, coisa semelhante assim. Outras coisas importantes, vamos ver o que temos aqui. Como de costume, tem que se molhar o dedo na boca para virar as páginas.
a nudez, a época que começou então a nudez no cinema, teatro. Geralmente nós costumávamos ir ao cinema proibidos para menores de 21 anos, de 18 anos no caso, e a gente ficava empolgado, achava que ia passar cena de sexo, coisa semelhante, né? E o que a gente acabava vendo até não interessava muito, acabava tendo uma decepção, porque não tinha nada na realidade de sexo. O que passa hoje durante as horas normais, aparece muito mais cenas, sem dúvida, de sexo, né? Que naquela época nem se pensava em colocar na tela. E aí nessa época então começou aqui mais um registro, começou todas essas coisas que hoje em dia é muito comum. Eu tinha alguma coisa importante para mostrar aqui, mas não estou encontrando no momento. Onde é que está ela? Ai, consegui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó, o biquíni. O biquíni quando começou nas praias, que era um grande escândalo. Pode observar aí o biquíni, ó. Aqui nesse caso aqui, ó. Isso era escandaloso. Essa peça de cima, ó, a de baixo também, grande escândalo. Você pode imaginar hoje como é que é o biquíni. Ter uma ideia de como era. Bem, tudo que eu podia pegar nesse livro aqui, já que eu fiz um trabalho registrando meu aniversário hoje, não programei nada, fiz tudo de improviso, porque para se saber registrar como é a pessoa tem que ser exatamente assim, de improviso. Pelo menos registra tudo que a pessoa tem, seja os defeitos também, que embora não querendo, é importante saber, né? E enfim, tudo que pode ser registrado, inclusive as gagueiras, o nervosismo, mesmo que você esteja sozinho, no meu caso fiz a programação sozinho e eu sou tudo aqui, sou cinegrafista, sou o representante no caso, e é um trabalho sozinho que estou fazendo no caso e totalmente de improviso. Eu fiz essa fita aí tem algumas coisas curiosas que eu comecei a gravar. A primeira fita que veio com esse aparelho eu gravei completa, já está cheia, registro da família, enfim, tudo que pertencia à família eu acho que eu gravei já. E a netinha que hoje está com 3 anos de idade, foi gravada e regravada naquela mesma fita. E agora eu comecei essa outra fita que está registrada. Poderia, no caso, programar uma fita somente para aniversário, no meu caso, cada ano, por esse ano eu conto um pedaço da história, alguma coisa que se passou comigo e com meus ancestrais. O ano que vem eu explicaria melhor, eu teria mais assunto, eu programaria outras coisas também que fazem parte da história e continuaria gravando, registrando a cada ano registraria um pouco, ou pelo menos tentaria cada ano fazer melhor. No meu caso dessa fita aqui, comecei gravando a Maria Fumaça, que no início da fita está gravado. Maria Fumaça vem de ré e não pegou, eu ia pegar o dia que eu fui registrar a Maria Fumaça, ela fez o contrário, veio de ré. Se bem que isso era comum na minha época de juventude, a Maria Fumaça faz parte, como muitas das coisas aqui fazem parte, a Maria Fumaça era uma das memórias que ficou junto comigo e que mora comigo, e era o nosso veículo principal
daquela época. Eu levei algum susto com essa bendita Maria Fumaça, que como vocês hoje em dia estão conhecendo, o apito dela é fortíssimo. E para uma criança ou para um adulto mesmo que não está esperando, é um choque emocional. Talvez até possa ter algum complexo da minha vida, né? Algum complexo que eu tenho, talvez seja um pouco desse susto da Maria Fumaça. E, enfim, eu gravei a Maria Fumaça, depois nessa mesma fita, eu gravei algumas coisas lá da cena do José Vicente Pereira, o Zezo, uma brincadeira não muito importante lá de cachorro, ganso e umas coisas. E eu gravei também o aniversário do Anacleto, até falando no Anacleto, registrando que eu fiz o registro ali do aniversário dele, e também tem um pouco de história. Geralmente a história do meu povo, do meu pai, avô e bisavô, enfim, o sistema de colocar os nomes na família e o nome da pessoa, do filho que nascido, né? E o nome do pai, no caso, quando era filho homem, e em seguida o sobrenome. Então, se numa família tivesse 5 filhos homens, no caso, e o nome do pai era nos 5 filhos. No meu caso, eu, Manuel e meu irmão Honório. Ficou Honório Antônio Pereira e Manuel Antônio Pereira, porque meu pai era Antônio, no caso. O meu pai chamava-se Antônio Camilo Pereira e tinha outro irmão, o Vicente Camilo Pereira, porque Camilo era o pai deles, no caso. Por sua vez, o Camilo chamava-se Camilo José Pereira, que o nome do pai dele também era José, então Camilo José Pereira. E assim, enfim, era o sistema que a pessoa lá do cartório de Guaramirim, mas isso eu creio que não era só dele, que havia mais, era um sistema quase, vamos dizer assim, brasileiro ou catarinense, no caso, geralmente deveria ser brasileiro, de um sistema português, que se usava esse sistema. Então, era mais fácil para a gente descobrir os nomes dos avós e dos bisavós naquela época, tinha essa facilidade. Por exemplo, eu só sei que o meu bisavô se chamava José através do nome do meu avô. Já se eu soubesse o nome completo do meu bisavô, eu conheceria o nome também do meu tataravô e assim por diante, né? Hoje já mudou tudo, né? Não vai o nome do pai, nada. Não se costuma também, outro costume que se perdeu foi colocar o nome dos tios, dos avós, dos bisavós, padrinho, enfim, as pessoas importantes da família ou dos amigos, eram colocados no filho. Por exemplo, eu, Manuel seria meu tio, tanto de uma parte, de um materno como paterno. Inclusive eu tenho a fotografia aqui do meu tio por parte de pai, que eu gostaria de mostrar, que é também muito importante. Eu vou pegar ele aqui, vamos ver se eu acho. Está aqui mais um manual da família. Este aqui que era o meu tio Manuel. Olha, eu esqueci de denunciar, esse também era Manuel Camilo Pereira. Vicente Camilo Pereira, Antônio Camilo Pereira, meu pai, e Manuel Camilo Pereira. Então tem mais um Manuel aqui. Nós tinha outro Manuel também em fotografia, que era o tio lado de mãe, que já não se encontra mais a fotografia, alguém da família que nunca, talvez não se importou, não se interessou de manter guardada essa fotografia, foi extraviado também.
No caso agora nós poderíamos ter dois Manuel aqui, que é o motivo do meu nome, Manuel. Então, como nós estávamos falando, na minha família ninguém, não sei se não gostaram do nome, o meu avô Camilo, ninguém registrou nenhum filho com Camilo. Já o avô materno, né, surgiu então o Anacleto, que inclusive nessa fita ele está o aniversário dele. Porque eu teria mais coisa para falar no momento, mas a memória assim de improviso dificilmente consegue registrar aquilo que é importante. Eu vou ver se consigo mais uns registros para mostrar para vocês que é importante. Temos uns registros aqui em fotografia. Eu ainda costumo, e como hoje é filmagem, é registrar a casa ou as coisas que a pessoa possui, além das próprias pessoas, diálogo. E antes de eu ter a máquina filmadora, eu usava a máquina fotográfica. Então eu registrei aqui, por exemplo, procurei deixar registrada a casa, a pequena casinha onde eu morava. Onde é que está ela? Ah, está aqui. Aí está a casinha a primeira casinha que foi a nossa moradia do casal 20 aí, o casal 60. Aqui está a primeira da família ali. Isso foi mais ou menos em 1974 por aí, ó. A casinha nos iniciou a vida de casado. E como sempre registrando as coisas, nesse caso fotografia colorida, e não sabe também a durabilidade dessa fotografia, né? No caso essa fotografia aqui, por exemplo, que é do meu avô, fotografia que foi tirada em 1913 por aí, na época que a minha mãe tinha apenas uns 4 anos de idade nessa época. Onde é que nós podemos... Algumas coisas mais importantes aqui, ó. Tem essa coisinha ali, ó. Aí no meio do mato perdido aí tem uma coisinha pequenininha aí no meio do mato perdido. Vamos ver outra coisinha por aí perdida também. Ó, para ela não brigar, achar. Aí tá ela, mais uma coisinha perdida aí. Então a gente registrava em fotografia, e eu aconselharia as pessoas manterem essas fotografias no álbum, no lugar mais seguro. E que um dia quisesse fazer um trabalho, deixar registrado, que é um registro que talvez daqui a 20, 30, 40, 50 ou 100 anos, você tenha a história, terá orgulho de mostrar a teus filhos, a teus netos, aos amigos. E hoje, sem dúvida, a gente pode registrar esse caso aí, ó. No meu caso, tenho orgulho de mostrar. E pelo menos meu avô materno não teve assim um final feliz, mas teve pelo menos a boa intenção de registrar a história dele. Não, eu digo, não teve um final feliz porque ele faleceu muito cedo, problema de doença mental.
então teve que ser internado. Naquela época quem foi internado em Joinville morava em Guaramirim. Ele possuía terra, era uma pessoa até bem de vida, né? Segundo o depoimento da minha mãe, ali em Guaramirim, ele possuía uma boa extensão de terra, tinha uma casa. Naquele tempo casa de material era coisa de pessoas de um nível melhor de vida. E no fim ele faleceu ainda cedo, que talvez não conhecia nenhum neto no caso, porque os filhos ainda eram solteiros, né? E teve que se internar aqui no hospital psiquiátrico de Joinville. A gente até era bom ter um registro de onde é que ficava, como era esse hospital, e segundo as condições que a minha avó falava, não eram as condições boas. Hoje, as pessoas internadas em hospital psiquiátrico, existe registro e história de que não é um ambiente assim bom, recomendável, né? Imagine naquela época, foi isso mais ou menos lá na década de 20 ainda. E temos a história do meu outro avô, o Camilo José. Também foi um homem que esse não viveu mais na vida dele nômade. Nunca, apesar de ele ser nascido ser a terra natal dele ali, Itaperu, aquela região de Itaperu, ele, uma certa época, ele viveu mais perambulando na vida do que permaneceu sempre no lugar. Mas eu ainda conheci ele e tenho uma boa lembrança, uma boa memória dele. Foi o único avô que eu conheci, foi o Camilo José Pereira. A outra minha avó, que era a mulher dele, ela morreu quando eu tinha apenas 2 anos, né? Então, eu não tenho nenhuma lembrança dela, a menos que a gente fizesse uma regressão de memória. Talvez a gente, com a regressão de memória, a gente conseguisse um melhor registro da história. E os outros avós, minha avó que morreu mais tarde, né? Ela morreu mais ou menos uns 5 anos antes de eu nascer, então essa não, só apenas ficou fotografia, já como apenas ficou a fotografia. A outra avó paterna não deixou nenhuma fotografia, portanto não existe memória nenhuma dela. E aqui tem mais uma fotografia importante para mostrar. Aí está o vô Antônio e a avó Maria. Antônio Camilo e a Maria Luísa, ou Maria Dias, como costumava ela falar. Ela dava o nome, para uma ela dizia que se chamava-se Maria Luísa, para outra dizia que era Maria Dias, e até nos documentos, os documentos estão registrados como Maria Dias Pereira, outro como Maria Luísa Pereira. Quer dizer, como era costume também entre as mulheres, assim como com os homens, as mulheres botavam o nome nas filhas, né? Era registrada, e o nome da filha, o nome da mãe e o sobrenome. No caso, a mãe, que era minha avó, chamava-se Luísa, e aí ficou Maria Luísa. E a história do meu pai não tem assim uma história importante. Era um simples lavrador. Ele é nascido natural de Itaperiú. Ele, como o pai não se mudava de vez em quando, a juventude dele ele viveu foi em Rio do Oeste. Então a gente via, naquela época, ele contava muitas histórias da juventude e da vida dele, né? Que era no Rio do Oeste. O Rio do Oeste foi uma cidade importante para meu pai. Inclusive ele era
lugarzinho, talvez uma vila naquela época, né? E era de colônia italiana, então ele viveu muito nessa colônia italiana. Inclusive ele aprendeu a falar o italiano, o dialético daquela época. Então muitas palavras em italiano, que começou na minha infância, naquela época também começou a colônia italiana a morar lá em Guaramirim, Caixa d'Água. Então geralmente o italiano costuma falar diretamente entre eles o idioma deles, que é o idioma do imigrante, que hoje em dia está muito mudado com relação ao italiano oficial. Então meu pai, aquelas palavras que os italianos falavam lá que ele entendia, ele explicava, dizia como é que era. Tinha a minha tia, que era a tia Maria, chamava a tia Santa, essa também entendia bem o idioma italiano daquela época e também sabia explicar exatamente os dois, aprenderam a falar italiano. E embora ele fosse sempre uma pessoa simples, ele deixou uma coisa importante registrada na vida nossa e que me orgulha muito, sem dúvida, é a honestidade que eles possuíam. Geralmente as pessoas nessa época, meus ancestrais, eram muito honestos em termos de pagar as pessoas o que deviam, não deviam nada. Inclusive eu dizia, eu posso ter todos os defeitos da vida, mas eu não devo um tostão para ninguém. E geralmente a honestidade se tornou para mim um orgulho do meu pai, porque eu me lembro que eu era jovem, e aí outros jovens amigos meus fomos num bailezinho, talvez que era de aniversário, era uma pessoa conhecida do meu pai, que era lá na Caixa d'Água, seria considerado hoje em dia um bairro, né, chamado Corticeira. Então esse bailezinho de aniversário que tinha lá é de um senhor chamado João Oraivo. João Oraivo ou Zé Oraivo, mas eu acho que provavelmente eram dois irmãos. Então provavelmente eu acho que era do João Oraivo. Aí fomos lá, aí o pessoal do baile não ficou meio assim, né? Nós não éramos convidados, fomos lá de bicão. E aí eu conversei com uma ou outra pessoa ali e cheguei perto lá desse senhor, João Oraivo, e aí disse de quem era. Sou filho do Antônio Camilo. Ele disse, não tem problema, conheço o Antônio Camilo e é pessoa boa e tal. E aí eu, através do meu pai, né, sendo conhecido, aí eu entrei facilmente. Me convidou para lá, já tomei um café. Então aquilo ali marcou muito a minha vida. E uma coisa que eu dou muito valor é a honestidade. E sendo meu pai, ele deixou isso de importante em tudo. Não foi nenhum herói na vida, não foi nenhum brigão e tal, nada que possa orgulhar assim, a não ser a honestidade. E para mim é a coisa mais importante no caso. Eu tenho mais alguma coisa para registrar? E vou ver se encontro mais, revirar o baú aí para ver se a gente acha mais alguma coisa que possa registrar. Por enquanto a gente vai dar um descanso e volta novamente daqui uns... Júnior e Marco Rica. A rica obra do escritor Érico Veríssimo, obviamente, não podia ficar fora. A saudosa Janete Claire foi tema do Globo Repórter de 28 de novembro de 82. Foram mostradas cenas de suas melhores obras e a autora contou sua receita de novela. Eu sei o que o povo gosta de ver, o que ele gostaria de sentir naquele momento.
É uma emoção de alegria, é uma emoção de tristeza, é uma emoção de drama. Então, acho que você sabendo dosar isso bem, é quase que, não digo que uma fórmula para atingir o sucesso, mas é uma maneira de se atingir o grande público. É uma comunicação assim, de gente para gente, de emoção para emoção. Eu acho que é isso, não pode ser outra coisa. Eu não estudei para isso. Quem não é pagodeiro não entra no Som Brasil de hoje. Estamos aqui novamente. Dessa vez, não sei se foi alguma mancada minha, mas o meu controlinho funcionou. Como vocês viram aí, eu tentei jogar uma imagem do televisor para o vídeo. E uma montagem assim, não deu uma montagem sofisticada, tudo de improviso. Se a gente tivesse uma aparelhagem melhor, mais condizente com o caso, daria para fazer uma montagem mais importante. Mas como a gente não tem possibilidade de ter tudo isso na mão, né? Até estou fazendo um trabalho de sugestão para que as pessoas pudessem em grupo, tendo mais possibilidade em grupo, que seria uma despesa menor, para comprar toda essa aparelhagem para fazer esse tipo de trabalho. Ou seja, com aniversário ou sem aniversário, seria importante. Mas, por enquanto, não conversei com ninguém ainda e não tem, portanto, as coisas necessárias. O poder aquisitivo já viu, né? Apenas agora com a minha aposentadoria, a coisa fica difícil. Mas como vocês viram, né? Sobre o túnel do tempo e sobre os aniversariantes que nós vimos, talvez, um pedacinho dos aniversariantes no programa Video Show. E o túnel do tempo, no dia 28, o que aconteceu no dia 28, dia 28 de novembro de 44, foi o dia que eu vim a esse mundo. E outros 28 que tem aniversariantes, como os meus sobrinho neto, o Marquinho e a Cristina. O Marquinho talvez faça presença hoje, talvez a Ana venha ao meu aniversário e esteja presente. A gente vai colocar junto ele na telinha. E a Cristina, que a gente vai tentar telefonar para ela, ver se a gente consegue conversar com ela hoje. E a gente vai apresentar mais outras coisas para ficar registrado no carro. Essas aqui, ó, é uma das relíquias que ainda o tempo não destruiu. São uma das primeiras fotografias coloridas. Elas começaram a vir nessa peça aqui, chamada monóculo. Então muitas, por exemplo, essa que eu tirei aqui, até talvez, eu não lembro, mas esteja convocado que eu falei que era parecido com o Dorival, talvez, mas é talvez um pouco parecido com o Marcelino, no caso, pela gordura, pela maneira de estar sentado. E essa aqui é uma das fotografias, mas também ela tem facilidade para se estragar, então, que foi tirada desses monóculos que eu tirei essa fotografia aqui no caso. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisinha que tem aqui dentro. Vamos ver se nós conseguimos ver alguma coisa aí. Ah, dá pra ver sim. E como nós estávamos falando em túnel do tempo, se você fizer uma máquina do tempo e viajar nela, eu tenho aqui à disposição os dinheiro para aquela época. Ó. Tenho até a notinha nova, no caso. Temos aqui
uma nota que eu nunca vi essa nota. Essa nota aqui apareceu como 5 cruzeiros, os 5 cruzeiros que eu conheci daquela época não tem nada a ver com isso. Não sei se talvez seja uma nota falsa, de brincadeira. Outra coisa importante que tem nesse dinheiro antigo, também é novidade, nesse aqui pelo menos tem, nesse aqui tem, aqui ó, República dos Estados Unidos do Brasil. Hoje já mudou isso aqui, já é República Federativa do Brasil. Revirando meu baúzinho, consegui encontrar mais alguma coisa. Essa é uma lembrança melhor da casinha pequena. Vamos aproximar aqui, casinha pequena. Temos duas gatinhas ali, uma na porta, a outra na janela. Vê se a gente conhece, reconhecer essa gatinha aí. E a outra na porta. É mais difícil essa aí. E temos a outra casa. Não está nada mudada. Foi uma fotografia recente. E é mais um registro da nossa história. E para finalizar a nossa programação de hoje, eu gostaria de falar de um de nossos ancestrais, de um bisavô meu. Segundo a história, eu não consegui descobrir de qual parte é, se era materno ou paterno. Há muitos anos havia as guerras que eu chamava de Guerra dos Pica-Pau. Eu ainda não descobri que guerras seriam essas. Talvez seja uma guerra dos pelados ou qualquer movimento de Santa Catarina. Eles chamavam de, conhecido como a Guerra dos Pica-Pau. Em uma dessas convocações para o exército, os jovens a serem convocados eram pegos quase que assim a laço. Então eles iam diretamente naquele sítio, naquelas vilas, e pegavam as pessoas jovens, pegavam diretamente e levavam para recrutar. Mas se o jovem era casado, então era dispensado no caso. E como aquele medo de deixar que o filho fosse para a guerra, esse meu bisavô, nessa época era solteiro, um jovem assim mais ou menos de uns 18, 17 anos, para escapar da guerra, os pais dele e o vizinho tinha uma jovem também. Aí fizeram um casamento assim rapidamente, um casamento inesperado. Então consta aí do meu pai, consta essa história que foi um casamento assim tão rápido, tão inesperado, que ele nem tinha se entrosado com a própria noiva. E no começo até ele não gostava muito dela. Depois com o tempo, aí foi gostando com o passar do tempo. Então essa é uma das histórias importante que fica na memória da gente e se perde no tempo. E eu tenho muitas e muitas outras histórias que no momento não consigo lembrar. Preciso
fazer um programa mais apurado. Espero que no próximo ano, se eu estiver vivo, se tudo correr bem, saúde, e se a minha maquinazinha não falhar, a gente estará aí para novamente registrar mais uma vez a história, trazendo outras novidades do passado a ser discutido. E hoje a gente talvez vai registrar a presença dos familiares, no caso que eu falei, a presença do Marquinho, que faz aniversário junto comigo, e outras pessoas. Então eu quero dar um até o ano que vem a vocês. Espero estar vivo para continuar esse trabalho. Esperando também que vocês, parentes e descendentes, procurem fazer um trabalho desse tipo, mantendo sempre a história e procurando não perder nada de importante que poderá ser um orgulho para o futuro de vocês. Mais uma vez ela me traiu. Até lá. Tchau.